Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 23 de novembro, cuja leitura do dia em segunda carta aos Coríntios, finalizando a epístola, capítulos 12 e 13, e também Jeremias 33 a 35. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias 33, verso 3. Irmão, eu sei de cor. Então, enquanto seu irmão está lendo aqui, declare aí, por favor. Amém? Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Talvez seja um dos primeiros versículos que nós decoramos na caminhada cristã. E eu preciso compartilhar com você algo muito importante sobre esse versículo. Por quê? Nós vamos aqui refletir sobre clamarmos ao Deus que responde. Clame ao Deus que responde. Se nós pensarmos em clamor, nós vamos nos lembrar, por exemplo, no Antigo Testamento, do exemplo de Ana, mãe de Samuel, que clamou ao Senhor a ponto de Eli achar que ela estava bêbada. Ali um exemplo de um clamor. Ah, mas ali não se ouvia a voz dela. Ok, talvez alguns digam, né? Tá bom. Foi um clamor com coração, mas não um clamor com voz audível, tá certo? Tá bom. Não vou tirar sua razão. Mas se nós pensarmos, por exemplo, no Novo Testamento, nós vamos nos lembrar do Bartimeu, cego Bartimeu, filho de Timeu, em que ele clamava sabendo que Jesus estava ali, ouvindo o barulho e perguntando, sabendo que era Jesus que estava ali. Ele clamou ao Senhor, dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Pronto. Agora você... agora tá certo, tá bom. Mas nós temos vários exemplos na palavra de Deus sobre clamor, tá? Jesus, por exemplo, ele vai nos dizer em Lucas 18, quando Jesus estava ali falando sobre, contando uma parábola, né, sobre o dever de orar. Ele diz assim, né, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquele mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, Jesus demonstra aqui, claramente ele diz, que clamarmos ao Senhor é um exemplo, é uma evidência, melhor dizendo, de fé. E de que no tempo que antecede o seu retorno, o tempo do seu retorno, ele pergunta se ele encontraria fé. Ou seja, ele encontraria pessoas que clamam a Deus de dia e de noite, que perseveram
no clamor a Deus. Interessante isso. E eu considero muito interessante tendo sido Jesus a dizer isso. E o contexto aqui de Jeremias 33, que eu já vou chegar lá. Nós vamos conversar um pouco sobre esse contexto. E por isso, diante dos exemplos bíblicos que temos, e diante de Jesus dizendo que no seu retorno, evidência de genuína fé são aqueles que clamam a Deus de dia e de noite, eu preciso nos perguntar: como anda a nossa vida de oração? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração, ela é um diálogo em que Deus tem prazer em ouvir seus servos e respondê-los. E tem algo aqui maravilhoso, você não tem ideia. Eu pesquisando sobre clamor, sobre clamar, é de ver, por exemplo, que você pode clamar a Deus para ser recebido nos céus. Como assim? Salmo 18, verso 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Quando você e eu clamamos, o nosso clamor, a voz do nosso clamor, vai até os céus. Nós somos recebidos nos céus. O nosso clamor vai até os céus. Eu gosto do exemplo claro lá de Apocalipse, antes da abertura do primeiro selo, no capítulo 5, e após a abertura do último selo, no capítulo 8, quando o texto diz claramente que ali diante do trono de Deus está o altar do incenso, e ali nesse altar do incenso chegam as orações dos santos. Quando você e eu clamamos, as nossas vozes, a voz do nosso clamor é recebida nos céus. Então você pode clamar a Deus para ser recebido nos céus. Quando eu clamo, quando você clama, nós vamos aos céus por meio da nossa oração. E isso é maravilhoso. Só que tem algo que também é maravilhoso, tão especial quanto, é de que você pode clamar a Deus para recebê-lo no seu secreto. Salmo 88, verso 13. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a Ti, e de madrugada Te esperará a minha oração. Quando nós clamamos, nós vamos aos céus. Quando nós clamamos, o Senhor vem até nós. Aleluia! Aleluia! Isso é maravilhoso. Nós vamos e Ele vem. Glória a Deus. O termo hebraico traduzido como clama é cara, com Q-A-R-A, cujos significados eles transmitem a ideia de falar alto, coisa que eu naturalmente não falo, só quando eu estou empolgado. Ou quando eu estou empolgado, ou quando eu estou com raiva. Aí eu falo alto. Chamar, clamar, recitar, ler, gritar, proclamar, convocar, invocar. Então, a palavra traduzida por clama, tá? Ela não tem o sentido de uma oração comum, mas de fato de um clamor, de algo que vem lá do íntimo, em alta voz. É o Senhor, certo? Você pode clamar a Deus quando estiver desanimado. Salmo 61, versos 1 e 2. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a Ti. Quando meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Está desanimado? Clame a Deus. Está angustiado? Clame a Deus. Salmo 120, 1. Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu.
está prostrado, clame a Deus. Salmo 88, verso 9. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo dia. Tenho estendido para Ti as minhas mãos. Está mergulhado nas profundezas, seja do pecado, das aflições, das adversidades. Clame a Deus. Salmo 130, versos 1 e 2. Das profundezas a Ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os Teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Você pode clamar a Deus precisando de ajuda. Salmo 72, verso 12. Porque Ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Está precisando de livramento? Clame a Deus. Salmo 107, 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Está precisando de fortalecimento? Clame a Deus. Salmo 138, verso 3. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Está precisando de cura? Clame a Deus. Salmo 30, verso 2. Uma pausa. E quantas pessoas estão precisando de cura? Não necessariamente física eu estou falando, mas eu me refiro especialmente a emocional. Quanta gente emocionalmente ferida, adoecida, das mais diferentes enfermidades na alma, precisando ser curadas. Clame a Deus. É Deus que está falando contigo. Clame a Deus. Salmo 30, verso 2. Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Está precisando de misericórdia? Clame a Deus. Salmo 86, verso 3. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo todo o dia. Está precisando de proteção? Clame a Deus. Salmo 56, verso 9. Quando eu a Ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Está precisando encontrar refúgio? Clame a Deus. Salmo 142, verso 5. A Ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Está precisando encontrar salvação? Clame a Deus. Salmo 88, verso 1. Senhor, Deus da minha salvação, diante de Ti tenho clamado de dia e de noite. Olhando aqui para o nosso contexto, esse Deus que responde a nossa oração, o nosso clamor, portanto é um Deus de diálogo. Versículo 1, parte A, eu vejo que Ele é um Deus que não se relaciona conosco esporadicamente. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez. Não era a primeira vez que Deus falava a Jeremias, e meditando no livro nós sabemos disso. Mas o texto aqui diz segunda vez, e essa segunda vez é dentro de um contexto, tá? Que eu já vou falar. Mas o que eu quero ressaltar é que Deus ele não se relaciona conosco apenas vez ou outra. Mas Deus ele quer um relacionamento contínuo comigo e com você. Na parte B, e aí isso vai fazer um maior sentido, é porque continua dizendo, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, ou seja, Deus também não se relaciona com nossas circunstâncias. Deus apareceu, falou ali a Jeremias, pela segunda vez, Jeremias estando encarcerado, tá? Então Deus não se relaciona com as circunstâncias. Jeremias estava preso.
E talvez você esteja vivendo algumas situações na tua vida e talvez você ache que Deus não está falando com você. Será que não? Será que Deus não está falando? Será que Deus está mudo? Será que Deus está calado? Será que Deus não está te falando? Ou será que é você que não está percebendo a voz de Deus porque você está dando mais atenção às diversas vozes, talvez até amedrontadoras, e isso está te atrapalhando de ter uma clara audição da voz de Deus? Deus não se relaciona com as nossas circunstâncias. Jeremias estava preso, e mesmo preso, era a segunda vez que Deus falava com ele naquela situação. Tá? Versículo 2. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Que faz isto, que forma isto, que estabelece, e o Senhor é o seu nome. Eu vejo que esse Deus que se relaciona conosco é o Deus soberano. Soberano. Ponto. Nós precisamos ter esse entendimento. No versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Claramente Deus prometeu a Jeremias uma revelação especial sobre coisas que não poderiam ser conhecidas de outra maneira. Por que eu digo isso? Porque o termo hebraico traduzido como firmes é batsar, que significa restringir, cercar, tornar inacessível, murar. Logo, uma possível melhor tradução no contexto do versículo seria isolado, inacessível, no lugar de firmes. Tá? E até em algumas versões, o termo é traduzido como ocultas, coisas grandes e ocultas, coisas grandes e insondáveis, coisas grandes e maravilhosas, coisas grandes e poderosas, ok? E não necessariamente firme. Ou seja, Deus aqui, nesse versículo, está prometendo revelar algo extraordinário a Jeremias. E que algo extraordinário é esse? Ele vai explicar a partir de agora. São promessas de paz e prosperidade no retorno do cativeiro. Lembrando, retomando aqui algumas reflexões. O cativeiro é para nosso bem. O clamor, a busca ao Senhor, e o Senhor seria achado, a busca de todo o coração, tá lembrado? Uma coisa está associada à outra. É a oração que Daniel fez entendendo Jeremias 29, 13, 10 a 14. Ele orou em arrependimento de pecados dele e da nação de Israel, ok? Para o retorno do cativeiro, e que com o retorno do cativeiro Deus estabeleceria a nova aliança nos últimos dias, ok? Tá tudo interligado. Então, Deus está falando com Jeremias. Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ok, começa a construir na tua mente. É uma oração que Daniel entendeu que deveria colocar-se em oração diante de Deus, uma oração por arrependimento, junto à promessa do retorno do cativeiro, uma nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus, em que convertidos a Deus, o povo o conheceria, né, teria a palavra dentro de si, praticada em conversão a Deus e tendo seus pecados perdoados. Busca que você vai me encontrar, a oração do arrependimento. Olha, vou estabelecer uma nova aliança onde eu vou trazer o perdão daquele que orar em arrependimento. Então, uma coisa ligada à outra. E ó, Jeremias, clama a mim que eu vou te anunciar algo extraordinário aqui. Tá? Versos 4 e 9. O que Deus anunciaria? Versos 4 a 9 é que com o retorno do cativeiro, as promessas são de cura, de paz
de verdade, de edificação, de purificação, de perdão e de identidade. Presta atenção nisso, por favor. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade, das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os aríetes e a espada. Deus está começando a falar o porquê do clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas, insondáveis, extraordinárias, que não sabes. Por quê? Né? Porque assim diz o Senhor, o Deus. Por que Jeremias deveria clamar? Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca destas casas, das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os aríetes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isto é para os encher de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor. Porquanto escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade, eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei. Eles manifestarei a abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão, perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Esses versos, promessas de paz, de cura, de verdade, de edificação, de purificação, de perdão e de identidade. Em quem nós encontramos cura, paz, verdade, edificação, purificação, perdão e identidade. Versos 14 a 17. Naqueles dias, tá? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Qual é a palavra que o Senhor prometeu que naqueles dias faria? Uma nova aliança. E a nova aliança é em Jesus. Capítulo 31, ok? 15. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Deus estava prometendo que enviaria o renovo, faria brotar o renovo de Davi, o Messias, o Senhor Jesus, por quem chegariam juízo e justiça. Cura, paz, verdade, edificação, purificação, perdão e identidade são efeitos da promessa de que ele enviaria o renovo de Davi, o Messias, com quem ele estabeleceria naqueles dias uma nova aliança. Era como se Deus estivesse dizendo: Jeremias, clame a mim, que eu te responderei com algo extraordinário. Por meu grande amor, darei o meu filho, para que todo aquele que nele depositar a sua fé não pereça, mas seja justificado, encontrando vida eterna. Clamar a Deus é encontrar a Jesus, a nossa justiça. Em Jesus, nós somos curados. Em Jesus, nós temos paz com Deus. Temos paz em meio ao ambiente adverso. E temos paz no nosso interior. Em Jesus, nós encontramos a verdade. Ele é a verdade.
Em Jesus, nós somos edificados porque Ele é a pedra angular, o fundamento do edifício, templo de Deus que está sendo edificado, que é a igreja. Em Jesus, nós somos purificados de toda imundícia. Em Jesus, nós recebemos perdão dos nossos pecados. Em Jesus, nós somos identificados com o nome de Deus, porque recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. É disso que Deus está falando. Jeremias, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu vou enviar Jesus, o meu filho. Clamar a Deus, o nosso clamor a Deus precisa ser o clamor de quem está querendo encontrar a Jesus. Como? Como então clamarmos a Deus? Se o texto diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, na verdade, é Deus que está nos chamando a nós clamarmos a Ele. Como que eu clamo a Deus? Não resistindo ao chamado do Espírito Santo. Não resistindo ao chamado do Espírito Santo. E nós fazemos isso, primeiro, assumindo a responsabilidade pessoal, não transferindo. Salmo 142, verso 1. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Não com a voz do irmão de oração, da irmã de oração, da esposa ou do marido que oram, ou dos filhos, ou dos pais, do nosso pastor, do grupo de intercessão quando existe, né? Tem igrejas que tem. Não nas orações dos irmãos, mas num clamor pessoal. Um clamor pessoal. Segundo, crendo. Tem que crer. Salmo 86, versos 6 e 7. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Ore crendo que Deus responde. Busque o que você vai ser, que ele será encontrado de você. Você encontrará. Terceiro, confiando. Salmo 22, versos 4 e 5. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Alguns têm até uma crença, mas não têm confiança. Ok? Tem gente que acredita, mas não confia. Então clame a Deus confiando. Quarto, clame a Deus não resistindo ao Espírito Santo, reconhecendo o seu cuidado. Salmo 57, verso 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ok? Quinto, clame a Deus humilhando-se. Salmo 34, versos 17 e 19. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Humilhe-se. Tem gente que quer chegar a Deus com orgulho, com soberba, se achando, está orando de si para si mesmo. Deus não vai ouvir. Clame a Deus arrependendo-se. Salmo 66, 17 e 20. A Ele clamei com a minha boca,
e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É simples assim, gente. Sabe, eu fico chocado de buscarmos a Deus em oração, mas não resolvemos o problema do nosso pecado com Ele antes. Eu vou continuar aqui o texto, né? Perdão. Mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Por quê? Porque Ele não ficou ali preso ao seu pecado, ele se arrependeu e confessou. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Por quê? Porque ele se arrependeu e pediu perdão. Eu lembro uma vez, não tem muito tempo não, isso deve ter sido no início desse ano, no mais tardar no final do ano passado, que eu estava orando ao Senhor, intercedendo muito por causas, né? Aí o Senhor falou assim comigo, meu coração, vem cá, e você percebeu que você não está pedindo perdão pelos seus pecados? E já fazia um tempo. Eu fiquei horrorizado assim, muito constrangido no Senhor, porque já fazia um tempo que eu não estava pedindo perdão pelos meus pecados. Sem isso, Deus não vai nos ouvir, tá? Sétimo, clame a Deus rasgando o coração. Salmo 119, verso 145. Clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. Rasgue o coração. Não tenha reservas, tá? Oitavo, desejando. Clame a Deus desejando. Não clame por obrigação. Clame desejando. Salmo 84, versos 1 e 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Tem até uma linda canção, né? Com a letra desse salmo. Nono, penúltimo, clame a Deus, ofertando-se, se entregue. Salmo 141, versos 1 a 2 e 2. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz. Quando a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde, rendendo-se, ofertando-se, entregando-se a Deus, ok? E décimo, clame a Deus, persistindo. Salmo 55, verso 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E que coisas são essas? Cura, paz, edificação, purificação, perdão e identidade. E que isso são efeitos da promessa de que ele enviaria o renovo, faria brotar o renovo de Davi, a justiça nossa, que é o Senhor Jesus, por meio de quem ele estabeleceria a nova aliança. E clamamos a Deus, não resistindo ao Espírito Santo. Quando clamamos a Deus, aquilo que eu falei no início, nossa voz chega aos céus. Mas quando nós clamamos a Deus, nós estamos o aguardando para um encontro pessoal no nosso secreto. Portanto, clame a Deus. Clame ao Deus que responde. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.